Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso TGCast, que é o podcast mais viral de Viamão. E, bom, vocês estavam acostumados agora, né, com os episódios ao vivo, mas essa gravação aqui, ela é muito especial, porque trata de uma pauta a nível nacional, pauta a nível mundial, né? E nesse dia nós estamos recebendo aqui a Elis Silva. Ela é perita judicial do estado de São Paulo, especialista em bronzeamento artificial. Seja bem-vinda, Elis. Obrigada, Thiago. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Poder estar participando dessa ação maravilhosa que vocês estão fazendo aqui. Maravilha, né? Que bom te receber aqui num momento tão importante. Bastante. Bastante importante, E né? tumultuado, né? Tenho que cuidar que eu vou falar aqui hoje, aqui, tá? Tenho que cuidar. Cuida. Que tá dando dor de cabeça, né? Tá dando dor de cabeça. Mas, Elis, já vamos aqui, né? Eu quero te perguntar como começou a tua trajetória na área da estética, especificamente no segmento do bronzeamento artificial? O que te levou a... Porque assim, eu sempre jovenzinha, né? Porque eu vou fazer 51 anos, né? Uhum. Essa carinha de menina. Vou fazer 51 anos, mas eu sempre gostei muito do bronzeamento artificial. Até porque não tinha tempo, não gosto do bronzeamento natural, não tenho paciência para ficar ali no sol torrando, que eu não gosto da temperatura, na verdade, né? Então, assim, o bronzeamento artificial para mim era mais prático, né? Porque eu saía do trabalho, passava na clínica, 20 minutos, fazia meu bronze, então estava sempre bronzeada, sempre com a minha autoestima, né, que tem os hormônios funcionando, porque o hormônio D, que todos falam vitamina D, ele é ativado através dos raios ultravioletas, viu, gente? Quem faz aí complementação de pílula, nada a ver, tá? Não existe, né, vitamina D. A vitamina ela já se encontra dentro do nosso corpo e ela precisa ser ativada através dos raios ultravioleta. É assim que funciona. Não adianta falar que é de outro jeito, que não é. Então, eu já fazia isso. Então, eu comecei lá com os meus 18, 19 anos, né? Sempre fiz o bronzeamento até uma hora que comecei a pesquisar, e quando veio a proibição, né? Muitas meninas ficaram sem trabalho, né? As esteticistas, que na época não tinha o reconhecimento profissional também, e aí não tinha, durante um período ficou sem, né? A gente não conseguia mais fazer o bronze, ficou ali um período sem, né? Que eles retiraram até as máquinas do local. E aí depois eu voltei atendendo, fui me profissionalizando, aprendendo, né, o meio, né, do bronzeamento, e hoje eu parti mais para o lado mesmo para poder trazer para as meninas um conhecimento sobre o bronzeamento mais profundo, técnico, né, na verdade. Perfeito. E que é uma perita, né, judicial, qual é a função? Na verdade, assim, quando a gente tem uma ação judicial, né, o perito mesmo, ele é convidado pelo juiz, né? O Uhum. juiz, numa ação, ele convida um perito, porque assim, ele não tem o conhecimento sobre a causa. Então, ele tem ali o perito para poder passar para ele o que houve, o que aconteceu, dar o parecer, porque ele não tem o conhecimento. Então, ele tem um perito como assistente dele. Mas o perito também, ele pode atuar como assistente técnico. Então, por exemplo, se um juiz convida um perito e a parte, né, do processo pode ter o seu assistente técnico. Ele vai ver se o que o perito falou realmente tem aquilo ali realmente aconteceu, ou ele vai contestar. Não, olha, o que o perito está falando aqui, eu vi de uma outra forma, né? Então você tem que ter o conhecimento sobre a área para poder estar fazendo essa questão de perícia. Então, qualquer pessoa pode ser perito. Assistente, qualquer um pode ser, né? Só que ele tem que ter o conhecimento dentro da área daquilo que ele vai atuar. Por isso que eu sou somente dentro de bronzeamento artificial. Ah, E claro, só do natural, né? e do natural Natural a também. gente porque eu tenho conhecimento. Mas hoje em dia eu acho que o artificial é o que elas precisam mais de assistência técnica aí para poder comprovar o Perfeito, fato. ó. Deve estar uma mulherada aí vendo esse episódio aí agora, né? E querendo. Elisa, eu tô apavorada, como é que eu faço, para onde eu vou, como eu faço, enfim, Quais são as né? normas, Quais são né? as normas, entendeu? Para onde a gente corre. Primeiro, antes dela começar a responder aí, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a se inscreva aqui no nosso canal, né, do nosso TGCast, fique por dentro de tudo que acontece, ativa o sininho para receber também as notificações. Esse estúdio fica no centro da cidade de Viamão, é nosso TG Estúdio, né? É um espaço também você pode locar,
trazer o seu trabalho aqui, audiovisual, né? Se o teu negócio não está no digital, pode ter certeza que ele pode se tornar um negócio fracassado, porque hoje o teu negócio tem que estar no digital e nós temos aqui equipe técnica que pode estar te direcionando e te impulsionando o teu negócio no digital. A Elis não gosta muito de falar, viu? A gente participou agora de uma entrevista na Rádio Gaúcha, né? Que vai ao ar aí por esses dias. Né? Eu disse assim para eles lá, assim, ó, pode aí passar o pente fino nela aí que ela sabe tudo, né? Que ela sabe tudo. Respondi até o que não precisava. Exatamente, né? Mas tem propriedade, né? Obrigada. É perita no assunto. E para aqueles que não sabem, eu sou o autor da Lei 5.445, que regulamenta aqui no município de Viamão, né, a questão do bronzeamento artificial, porque nós tivemos alguns problemas aqui na cidade, fomos procuradas pelas personagens bronze, né, fizemos um movimento político, né, foi aprovado pelos 21 vereadores aqui dessa casa, da cidade de Viamão. Todos os vereadores, de forma unânime, votaram, o prefeito sancionou a lei e ela é válida no município de Viamão. Quer saber um pouco mais? Entendeu? Chama aí no direct, aí, chama aí o pessoal do TG aí que nós podemos te passar e tu pode direcionar aí para o teu município também. Já estou vendendo aqui o peixe, né? Claro. A gente está trabalhando aqui, entendeu? Por quê? Porque nós entendemos a dor, a dificuldade de vocês. E nós acreditamos muito na liberdade econômica, né? E a gente está falando de mulheres, né? Sim. Vamos lá, muitas delas não têm marido, né? Muitas delas têm filhos e elas não conseguem colocar numa escola, não dá, né? E elas conseguem trabalhar ali no âmbito da sua casa, né? Então a gente precisa ajudar. De forma regular. Regular, exatamente. De forma regular, né? Mas você sabia que a gente consegue fazer a regularização, a adequação na própria casa dela, a gente consegue. É só fazer. É mesmo? Sim. Fala um pouco mais sobre isso, então. É assim, porque tem muitas meninas que falam assim, nossa, Elisa, eu tenho que ter todas essas documentações, né, que é a solicitação que a Anvisa pede, né, que é os alvarás, o seu MEI, né, porque tem que ter, Sim. né, tudo certinho, mas eu trabalho dentro da minha casa. Então, o que a gente faz? Aonde é que você trabalha? Eu trabalho na minha sala. A gente vai fazer o quê? Nós vamos inutilizar a entrada para a casa dela e ela vai ficar somente com aquela sala para atendimento, que tenha um banheiro, que tenha esteja tudo dentro das normas e boas práticas da vigilância sanitária, e ela vai poder atender dentro da casa dela. Não deixa de ser a casa dela, né? Só que aquela sala, ela está adequada para o atendimento, né? Perfeito. Não pode ter o cachorrinho ali. Eu cheguei numa com o cachorrinho. Tira o cachorro da sala, por favor, tira o cachorro. Cachorrinho não pode. Viu aí, ó, viu, Gurias? Não pode cachorro. Não viu? pode não cachorrinho. Pode cachorro. O cachorrinho. Tira o cachorro da sala. Tira o cachorrinho, tira o gatinho, né? Não pode, porque a gente tem que entender que nós estamos trabalhando de interesse à saúde, né? Então tem que ter tudo certinho. Cachorrinho é como às vezes eu chego para fazer alguma inspeção para elas, né? Que são coisas básicas que a gente tapete, a cortina, né? Aí você vai olhar, a sala dela realmente é uma sala de casa, né? Eu falo, tira tapete, tira essa cortina, não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Aí elas deixam um espaço realmente adequado, com pasta sanitária, com os POPs dela, mesmo trabalhando dentro de casa. Então elas conseguem também fazer o trabalho dentro de casa. Aí as dicas aí, ó. Até porque a parte estética com interesse à saúde, ela não denomina espaço municipal, tipo, naquele bairro ali não pode um comércio. A estética, ela é o senhor mais do que eu, né? Ela é aberta, né? Então você tem a oportunidade de estar trabalhando dentro de casa assim, desde que a sua sala de atendimento esteja adequada. Perfeito, perfeito. Então, ó, sigam a dica aí. Qual é o teu Instagram, Elis? Meu Instagram é Elis. Passa lá, fala pessoal. Elis Biossegurança. Elis Biossegurança. Exato. Segue lá, Elis. Tá lá. Também tem o meu Instagram aí, Thiago Gutierrez Oficial. E o nosso Instagram aqui do TGCast, né? Que é _TGCast. É isso, Rafa? É isso aí, então tá. É isso aí. É isso aí. Tem que ligar o microfone pra ti aí, é isso aí. É isso aí. A regulamentação e segurança no Brasil. No Brasil, o bronzeamento artificial já foi proibido e agora tem sido objeto de regulamentação em algumas cidades. Na sua visão, Elis, quais são os principais desafios para regulamentar essa prática de forma segura? Eu acho que, na verdade, o desafio maior está sendo a Anvisa. Porque, assim, as meninas, elas conseguem... Porque, assim, quando a gente podia trabalhar, existia uma RDC, né, chamada RDC 308, que nós tínhamos ali todas as normas que a vigilância sanitária solicitava que nós praticássemos na época.
E está tudo ali. E hoje eu consigo adequar no estado de São Paulo o espaço da personal bronze de acordo com aquela RDC. Ela consegue trabalhar bonitinho, porque eu tenho comigo que se você regulamenta, se você consegue fiscalizar, se a vigilância, vamos falar da municipal, nem vou falar de Anvisa, porque existem aí o Anvisa, o estadual e o município, né? Se o município tiver um roteiro de inspeção de acordo, né, que nós temos no estado, nós temos ali em São Paulo, se você pegar o roteiro de inspeção da Vigilância Sanitária de São Paulo, está lá o bronzeamento artificial. Está lá. Então, quer dizer, se ele chega no espaço, ela está dentro das normas da própria vigilância, dentro do própria lei municipal, que o São Paulo ainda tem uma lei municipal que agrega a questão do bronzeamento artificial, elas cumprem. Se cumpriu, se está tudo certinho, se está tudo laudo de espectro radiométrico, laudo, tudo que eles pedem, se está tudo certinho, não tem dificuldade nenhuma em fiscalizar hoje a profissional do bronzeamento de uma a outra. Está tudo ali. Elas têm a pasta sanitária, elas têm os laudos, elas têm as documentações necessárias, elas têm a ficha de anamnese, elas têm ficha de sessões. Elas estão ali, elas têm qualificação, né? Tanto que o juiz em São Paulo, quando ele dá a sentença, ele escreve em observação, dá-se, né, a sentença e trabalhe-se dentro da RDC 308. Então, assim, não é porque ele liberou que você vai, oba, vamos lá no oba-oba. Não, você tem que seguir dentro das normas e boas práticas da vigilância sanitária. Então, eu não vejo essa dificuldade que eles estão colocando. Então, para mim, o desafio maior é a vigilância sanitária. É a vigilância sanitária. Muito bom. É necessário que venha trazer essa regularização, a gente discutiu aqui na casa, que traz a segurança tanto para o usuário, né, para a usuária, quanto para quem está trabalhando, né? Sim. Porque o que elas querem apenas é trabalhar, é produzir, é prosperar. E elas têm direito disso, elas têm né? direito a isso. Elas têm direito disso. Né? Elas têm direito a isso. Sem falar na questão financeira, né? Toda a economia no município, né? Se elas estão com espaço, e o espaço delas, elas são empreendedoras. Sim. Eu vejo elas como empreendedoras. São empreendedoras. Né? Porque tem espaço que a menina tem 3, 4 colaboradores. Sabia disso? Sim. Eu tenho espaço em Brasília de outras amigas minhas que elas têm 12. Eu não vou falar o nome de quem está aqui, mas quantas colaboradoras tem lá? No seu espaço. Vou falar nome. Quantas colaboradoras tem lá no seu espaço? 3 pessoas empregadas. Né? Trabalhando, que sustenta a família, que leva o dinheiro, que leva a comida. Dentro da sua cidade. Exatamente. Então, é isso que eu não consigo entender. Qual é o malefício disso? Mas é porque é ultravioleta, porque causa... Não causa. Eu quero que me mostre os estudos. Os Estados Unidos, lá em 2009, nós tínhamos estudo. Se os Estados Unidos tem um estudo, por que lá é permitido? Por que lá usa-se o bronzeamento artificial? É claro que a parte da fiscalização sanitária é bem rigorosa. Não estou falando que não tenha que ser. Tem que ser rigorosa. Mas você tem que dar oportunidade para vocês peneirar até. Sim. Né? Porque eu acho que existem profissionais e profissionais. Então, vamos trabalhar certinho. Perfeito. É assim que eu penso. Muito bom. Tô aprendendo aqui. Hoje é dia de aula aqui, tá? Eu tô aprendendo junto com vocês aqui. Quais são os principais critérios técnicos que um estabelecimento de bronzeamento deve atender para garantir um serviço seguro e dentro das normas? Primeiro, a parte técnica é o conhecimento dela, não somente... porque, assim, elas têm bastante cursos, né? Bastante curso, tem bastante cursos. Elas têm cursos de produtos, elas têm cursos de montagem de biquíni, né? Elas têm vários cursos. Mas não ensinam elas a questão do curso técnico da máquina. Né? Elas não entendem, às vezes, o motivo da lâmpada, por que tem que ser o tempo, o orímetro, porque hoje nós temos tudo isso. Em 2009 nós não tínhamos. As máquinas não tinham orímetro, não tinha timer, não tinha nada. Hoje já tem. Hoje as lâmpadas já não são as mesmas de 2009. Ela evoluiu. Uhum. Ela evoluiu na porcentagem de UV, só que está todo mundo estabilizado ali, né? Todo mundo ficou bem quietinho. Né? Então, elas têm que ter esse conhecimento. Claro, anatomia e fisiologia da pele, elas precisam... Por isso que elas estão no KNAI de esteticista, de estética, né? Porque cai nisso. E esse conhecimento é que vai fazer com que ela trabalhe corretamente. Perfeito, perfeito. Olha aí, ó, que aula, hein?
Que aula. Existe algum país que sirva de referência para o Brasil nessa regulamentação? Eu vejo os Estados Unidos. Estados Unidos? Sim, para a regulamentação de permissão do De permissão, bronzeamento. isso. Sim, Estados Unidos. Que A é essa Europa, para referência, você né? ter uma ideia, a Europa toda tem bronzeamento artificial. A Europa toda tem Os países bronzeamento. envolvidos. Exatamente. E uma das melhores máquinas que nós temos de bronzeamento artificial, ela está na Europa. Vem de lá. Nós temos, exato. A máquina da outra moça que teve aqui, quando eu vi a situação que ocorreu, a primeira coisa que eu fui ver foi a máquina. As máquinas dela é uma das melhores máquinas que tem. Quando a gente fala de importado. Sim. São máquinas importadas e muito boas, por sinal. Muito, muito, muito boas. É uma das melhores, para ser sincero. Existe a Ergoline e segundo vem a dela, ou se não vier a dela primeiro. Sim. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre os riscos e benefícios do bronzeamento artificial. Como perita, qual a sua análise sobre essa prática? Os riscos, Thiago, eu vejo ele de uma forma que excesso, tá? Excesso. Tudo que é em excesso, ele vai te causar mal. E é em tudo, né? Em É tudo. para tudo. Tudo. Se você beber muito é excesso, se você fumar muito é excesso, então tudo em excesso. Se você comer muito é excesso, você vai morrer. Se eu treinar muito, que é bom para a saúde, em excesso Você é vai, ruim. exatamente. Então o que a gente entende ali no bronzeamento artificial? É que tudo que foi em excesso, o excesso no quê? Excesso de tempo. Então, se ela tem o conhecimento, se foi passado para ela, né, que olha, como tem um parecer, como eu te disse, tem um parecer, né, de 2012 do CRM do Paraná, e lá eles explicam a questão de excesso, que se você fizer 60 minutos semanais, não existe risco. Então, tem muitos estudos que todos eles batem em cima, excesso. Então, se eu trabalhar um bronzeamento, se eu tiver um fototipo de pele 2, eu posso fazer 60 minutos semanais, então eu posso trabalhar 20 minutos a cada 2 dias. Eu faço o bronzeamento de 20 minutos, minha cliente volta, se eu faço na segunda-feira, ela volta na quarta-feira. Por quê? Porque eles falam que eu preciso ter o tempo de 48 horas, porque a melanina ativa e ela tem um período de ativação e desativação. Então, se eu trabalhar o excesso, eu vou ter problema. E, claro, a pessoa que também tem predisposição a ter o câncer, né? Isso aí também é fato. Eu tenho predisposição a câncer, mas eu fumo. Eu tenho predisposição mas eu bebo, né? A minha família, fulana, morreu. Então, isso aí é predisposição. Às vezes a pessoa não tem, mas às vezes a predisposição vai ser mais rápido, né? Antigamente eu escutava que vamos lá, né? Vocês vão ver daqui 10 anos essas meninas que fazem bronzeamento artificial. Gente, vai fazer 30. Olha e eu aí, tô ó. aqui sem Olha aí, problema nenhum, né? Então, eu acho que eu sou o estudo que eles deveriam estudar. Perfeito, Como tem outras também. perfeito. Elis, quais são os mitos mais comuns sobre o bronzeamento artificial que precisam ser desmistificados? Nossa, eles têm uma mania de... Gente, como é que é o nome daquele filme, meu Deus, que a mulher entra dentro da máquina lá e morre queimada? Premonição. Meu Deus, exatamente. Vá na ponta da língua, né? Mas é fato. Porque assim, ó, muitas pessoas, elas têm. A gente tem assim, as máquinas, hoje existem as máquinas, sempre teve as máquinas deitadas, né? Hoje a gente tem a máquina capsulada que fala, que são as máquinas em pé. A gente estou falando de máquina importada, tá? Uhum. Então, as capsuladas que elas são fechadas, mas são 360. Tá? Hoje, antigamente, nós trabalhávamos com as lâmpadas de 80 watts e 100 watts. Hoje já existem lâmpadas de 180 watts. E o bronzeamento é somente 3 minutos. Então é muito rápido. Ativação. Não vou nem falar bronzeamento, vamos falar ativação de melanina. Né? A gente precisa de 3, 4 sessões para ter uma melanina ativa e uma pele dourada. Né? Mas tem muita gente que tinha esse mito, né? E entrar ali dentro e falar, nossa, eu vou entrar aqui dentro e eu vou morrer queimado, na hora me lembra, vem um filme, né? Sem falar nas pessoas que têm fobia, né? De coisa fechado também. Já tive não vou falar o nome, mas um cantor, né? Que eu atendo pessoas sertanejas, no mundo sertanejo, e teve um que a hora que ele entrou, que eu abaixei, ele falou assim, me tira daqui, deu uma crise de pânico nele, até ele sentir, né, eu fiquei ali do lado, abri um pouquinho, aí hoje ele faz um bronzeamento normal, mas no primeiro bronzeamento dele, ele teve a crise de pânico também. Tu tem teu também. espaço? Agora já não tenho mais. Não tem mais. Não, agora já não tenho mais. Quando precisa atender, eu vou no espaço de alguma
de alguma aluna minha e Uhum. atendo. Hoje eles já estão mais tranquilos para ser atendido por outras meninas, mas eles tinham preferência que eu estivesse junto, né. Eu acho que é pela confiança, né, aí Pela confiança. a hora que eles pegaram confiança, mas tem eu atendi o Zé Neto, da dupla Zé Neto Cristiano, Diego, Legal. do Diego e Arnaldo, Matias, do Mato Grosso e Matias. Legal, É, eles legal. eles são ali da minha terra, Eles fazem bronzeamento? fazem. E é muito comum entre homens, né? Bastante, Bastante? bastante. Hoje o homem ele entende que o bronzeamento ele ativa os hormônios, né. Aí, ó, vou lá fazer o bronze, hein? Pode Eu fazer. vou lá fazer o bronze. Vamos, Sim. Rafa? E o homem Vamos? o Não, não vai homem o nada, homem não é vai até nada. mais rápido. É, o homem ele é mais rápido É? até, é. E eles é muito engraçado isso, eu falo para as meninas, quem puder trabalhar com bronzeamento, né, masculino, os homens eles pagam, eles não choram preço, viu meninas? Ó, Escutem aqui o ó, que eu tô falando, ó. Os homens, eles fazem o bronzeamento, eles não choram valor, tá? te Eles paga. pagam, tá? Eu falo Quer saber pelo o meu preço. esposo. A gente quer o resultado. Ó, eu falo pelo meu esposo porque ele tem, você viu a barba dele ali, ele Aham. é cada 15 dias o cabelo dele e Tá o dia que eu alinhado. descobri quanto ele Vamos tá paga para alinhado. fazer um corte de cabelo ou para fazer a barba dele, eu falei, não é possível, eu não gasto isso de cabelo. Eu não gasto, mas ele gasta. Então assim, você percebe que hoje o homem, ele procura estar bem com ele mesmo e eu acho isso super válido, acho isso muito bom, né? E eles descobriram o mundo do bronzeamento, Eu não né? conheci, por exemplo, tá aí, para uso, né, mas para empreender na área. Aqui vocês conhecem algum homem que empreende? Aqui no município não, né? Alvorada tem? Lá Ah, pra cima é mais comum? Não, lá para as porque meninas. 90% mulher, 80% mulher que Não, a empreende? maioria lá vai, os homens vão. Não vou te falar assim, vai ser coisa assim de Não, eu digo 100% que ter o espaço, para ter o pra ter o espaço? espaço, é. Tem. Pouquíssimo, Pouquíssimo, né? 1%, É, sim, de homem 1%. fazer. Mas até no próprio barbeiro que ele vai, eu olho, eu chego lá e falo, cara, dá para pôr uma máquina aqui, uma máquina ali. É só ele fazer, é só ele pôr, né? Porque os homens eles são mais tranquilos para o Sim, atendimento, né? A mulher ela já é mais agitadora, o homem não. O homem ele é mais tranquilo, ele entra, faz o bronze, troca de roupa e vai embora. Né? E sem perfeito. falar que os positivos, né? Que depois eles falam, nossa, minha esposa gostou, saiu aquela marca de camiseta, aquela marca de bermuda, né? Dá um up, porque a mesma serotonina que é ativada na mulher, que dá aquela sensação de prazer, de felicidade, ela também dá no homem, né? E o homem se sente mais bonito também. É, meu marido, quando começa, ele fala: vai fazer marquinha para mim, por favor? Você tá ficando branca? Ele fala, Ele fala. fala. Ele fala, por favor, é rapidinho. Olha aí, ó, viu só? E aí o seguinte, né, gente, tem um pessoal, né, que, bah, tu fez uma lei inconstitucional, não pode, tá errado. Aí eu vou perguntar aqui para quem é perita, entendeu? Eu não fiz da minha cabeça, né? Eu não fiz de forma afobada. A gente teve reuniões, a gente organizou o corpo jurídico, prefeitura, a gente foi até a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a gente fez alguns movimentos. Eu Uhum. te passei a lei ali, tu deu uma Sim, olhada, né? E sim, aí eu te sim. pergunto, como especialista, né? Qual a sua opinião sobre a lei que regulamenta o bronzeamento artificial aqui em Viamão? Então, ó, eu dei uma passada, né? Sim, Vi deu uma ali por passada ali, cima, né? achei perfeita, né? No ponto de vista que eu fui só naquelas Nos partes, pontos ali. nos pontos Uhum. né? Eu achei muito, muito boa. Né? Tanto que onde eu falo para você acrescentar é nessa questão da fiscalização, né? Quando fala de vigilância, para ter um roteiro de inspeção, Uhum. que é Perfeito, legal, né? Dentro do bronzeamento artificial, porque perfeito. aí não tem erro. Nunca vai ter erro e elas vão trabalhar direitinho, porque o que elas querem, Thiago, é trabalhar. Elas não querem ser presas, elas não querem passar uma vergonha dessa, né? Você mexe com o emocional, Sim, né? Dessas. eu sei e eu vi, Eu vou te ser bem Elis. sincera. A hora que eu vi, a hora que me mandaram a reportagem, eu me coloquei no lugar da profissional, porque eu falei, se eu cometi o ato, eu vou falar, não, eu cometi. Né? Nossa, eu fiz o erro, cometi o erro de fazer aquilo, mas e quando eu não cometi? Né? Que foi que nem eu falei agora há pouco. Uma denúncia. Mas quem é a pessoa? Deixa eu ver o que eu fiz com essa pessoa. Né? Eu não sei quem foi. Então isso fica vago para mim. Fica meio assim, você prender uma mãe de família, né? Uma empreendedora que trabalha, que dá emprego para as pessoas,
colocar ali, fazer uso de algema, como se ela tivesse matado alguém, como se ela fosse algo realmente corria risco, a população corre risco com a presença daquela pessoa. É isso que eu identifiquei. Então, eu realmente me emocionei a hora que me mandaram. Eu falei, tá estranho, isso não é normal na fiscalização da vigilância sanitária, essa atitude não é algo normal. Né? Sim. Estou te falando pelos estados e as meninas que eu ajudo nessa adequação. Não achei uma E a atitude. gente foi procurado aqui pelas empreendedoras e mulheres ali já idosas, né? Que entraram no início de depressão, Sim, entendeu? Porque a qualquer momento elas tinham uma sensação que poderiam invadir a casa delas e serem presas, entendeu? E mulheres que sustentam a sua casa, a sua sim, família, sim. Você entendeu? sabe que é tão engraçado essa questão? Eu tenho meninas que atendem mulheres de 80, 82, 83 anos. Olha lá, Olha lá. tá? Você sabe por que isso? Porque elas se sentem vivas, porque ativa. Eu tenho meninas que me ligaram e falaram, Elisa, o próprio médico mandou o filho dessa minha cliente vir fazer o bronzeamento, porque ele não sai de dentro, porque hoje em dia nós temos os filhos dos quartos, né? São os filhos que vivem dentro dos quartos, eles não saem, eles não jogam bola, eles não tomam sol, né? Aí é perigoso. Ah, mas se eu for em tal lugar, se eu, né, pagar lá R$ 500 na consulta, aí, então assim, eu tenho indicações de médicos para fazer um bronzeamento, para deixar a criança lá, olha, deixa 10 minutos. Por quê? Porque ele só quer ativar a serotonina, ele só quer ativar o hormônio Uhum. da depressão que tira tudo isso. Então é só 10 minutos, eu não quero fazer bronze. Então a gente chama de aplicação. É a aplicação. Eu não vou fazer o bronzeamento, eu não vou ativar a melanina. Porque para se ativar a melanina, eu preciso, dependendo da máquina, de até 15 minutos a máquina ligada para que ela ative a melanina e a melanina produza a cor. Antes disso, você não consegue. É claro que tem as voltagens das máquinas, das lâmpadas, né? Se for Sim. uma máquina de 160 watts, ela com 3 minutos já ativou a melanina. Olha só, É. olha só. Elis, tu acredita que outras cidades deveriam seguir o exemplo que Viamão tem tomado com essa Sim, lei? sim, eu tenho cidades hoje que me procuram para poder ter um norte de como fazer a lei, né? De que maneira, porque eles veem a dificuldade dessas mães para poderem trabalhar também, né? E aí eu achei esplêndido, de verdade. Até a gente foi questionado não, né? Até a Rádio Gaúcha ali, através do jornalista, falou para nós, né, que tem outras cidades que aderiram à mesma lei aqui no A estado, mesma, copia e né? cola, Um copia foi e cola, porque né? foi muito bem feita, Então Tiago, isso é foi muito bem importante, feita. né? É importante para que outros municípios, né? Vocês que estão vendo aí, mulheres, homens que estão empreendendo, procure a Câmara de Vereadores, procure o seu representante, para que possa fazer esse movimento aí e também você possa ter o direito de regulamentar no teu município, né, de trazer de forma organizada, porque aquilo que vocês estão fazendo aí é digno de respeito, é digno de o poder público tem que ter um olhar para vocês, tem que ter uma atenção para o lado de vocês, e isso vai acontecer através de quem? Dos seus representantes. A Elis estava Exato. comentando comigo sobre uma lei que foi aprovada no Senado. Sim, nós temos a PL, a PLP 49/2022 do reconhecimento profissional. Né? Hoje, a bronzeadora ela tem um reconhecimento profissional, tanto bronzeadora como lash designer, micropigmentadora, elas não eram reconhecidas. Então, a PL foi aprovada, está lá no Senado, Olha só. aprovada. E isso através dos Sim. seus representantes, Sim, porque né? nós estávamos lá, né, para fazer Sim. isso, né? É isso que elas precisam entender. Elas têm que aprender que se não houver a união, não tem força. Gente, união, por favor. União, sem briga. Sem briga, tem espaço para todo mundo, Você sabe que eu não né? entendo de verdade, Tiago, essa questão dessa briga delas, porque eu falo assim, cada uma tem a sua forma de trabalhar, o seu Sim, jeito, né? Às vezes o que eu falo para você não faz sentido, e a outra fala e vai fazer o sentido. E você tem a opção de escolha, qual claro. profissional você vai, né? Então, assim, elas ficam com uma briga entre elas, uma denunciando a outra. Eu falo, gente, só nesse meio, tá? Só nesse meio. Só nesse meio. É só nesse meio, porque eu trabalho outras partes da estética, né? E a gente não tem isso, somente no bronzeamento. Somente no Só bronzeamento. mesmo. Isso, né? Elas têm essa.
Elas têm, eu não sei por quê, mas elas têm. Parece assim, elas trabalham com a beleza, né? Com a autoestima, as mulheres vão lá, né? Essa época de carnaval, você vê o tanto de mulher que faz, né? O bronzeamento artificial. E então tem uma movimentação bem grande. E elas ficam ali se futricando, brigando. Falo, cara, se une por benefício de todas, né? Do que você ficar ali separando, né? Elas, infelizmente, elas têm essa. Uma mensagem, tá, para essas mulheres empreendedoras aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, que querem, de forma digna, como é a classe E, entendeu? Porque elas estão empreendendo, elas estão gerando renda, emprego, o sustento da família, né? Que mensagem tu traria para elas aqui, ó? E eu quero te direcionar para aquela câmera. Eu vou até olhar, porque eu não imaginava que você fosse perguntar isso para mim, mas hoje de manhã, a hora que eu estava a caminho, eu abri meu Instagram e veio uma música para mim que fez todo sentido. É uma música americana, mas ela traduzida fez sentido para mim dentro do bronzeamento. Na verdade, eu acho que ela fez sentido para empreendedoras, para as mulheres. E aí você me perguntou agora uma frase, e eu acho que essa letra vai fazer todo sentido para elas. Eu salvei aqui, quer ver? Salvei. Ela fez. Na hora eu falei pro meu marido, como é que eu pego essa música? Porque ela fez todo sentido para mim. Enquanto a Elis vai procurando aqui a música, tu veio até aqui e não te inscreveu no canal ainda, né? Tu tem que te inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no podcast mais viral de Viamão. Eu quero trazer elas aqui ainda. Ainda não é a hora. Calma, calma. Menos é mais, né? Menos é mais. Menos é mais sempre. Mas Por isso que eu nunca trouxe ninguém aqui. Mas você sabe que quando eu falo menos é mais, até nos produtos. Às vezes as meninas olham e falam assim, eu vou fazer um POP, né? Que é o procedimento operacional padrão. Aí, para colocar na pasta sanitária, eu falo para as meninas assim, ó, passa para mim os produtos que você usa para a gente poder já fazer essa ficha, né? Deixar tudo prontinho. Aí elas me mandam 20, 30 produtos. Eu falo, mas para que você usa tudo isso aqui? Filha, menos é mais. Você não precisa disso. Você precisa de um ativador, um acelerador. E outra coisa, tá, Thiago? Nós não tínhamos isso naquela época. 2009, nós não tínhamos nenhum produto que ativava melanina, era somente máquina. Então, hoje se reduziu também isso, porque eu passo um ativador em produto, eu já tenho a facilidade dele ativar antes da máquina. Sim. Entendeu? Então, eu consigo fazer uma exposição menor ainda do que essa que fala somente a máquina. Eu consigo reduzir também a exposição. Então, assim, tudo dá para se trabalhar. É só entender que hoje não é 2009, nós estamos em 2025. E tudo mudou. Tudo mudou, tudo, é verdade. Tudo mudou, tá? Ó, vou te mostrar aqui. Foi muito bacana. Vou virar até para cá, isso, gente. Só que eu não vou conseguir ficar olhando lá e não ler, porque eu sou cega. Eu vou comer um pão de queijo. Eu vou comer também. Bora. Olha só que bacana. Essa é a música, né? Eu vou esperar, porque, viu, deixa eu voltar lá aqui. Eu vou esperar. Presta bem atenção, mulherinas. É assim, porque eu não vou desistir. Eu não vou desistir de maneira alguma. Não há o que me faça desistir, mesmo quando eu estiver no meu último suspiro. Então, assim, a música continua, né? Porque é o trecho dela. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: não desistam nunca daquilo que vocês sonham. Porque é muito difícil vocês sonharem, empreenderem, gastarem, investirem. Eu conheço pessoas que venderam, Thiago, carro. Eu conheço personagens, nós já tivemos na época, é tão triste, gente, eu me emociono, mas eu vou me segurar. Mas assim, na época da pandemia, que às vezes as pessoas não sabem disso, mas nós tivemos mulheres que houve suicídio. Por quê? Porque elas não tinham marido, porque foi proibido todo mundo trabalhar, não foi só com elas, mas que cometeram. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Então, você viu o quanto isso é importante para elas. Elas não querem trabalhar no clandestino, elas querem trabalhar. Se você colocar lá da forma que elas precisam trabalhar, elas vão trabalhar de acordo com o que vocês colocarem para elas, porque elas só querem trabalhar. Então, é muito triste você chegar e ver meninas gastando tudo. Teve uma que ela falou assim para o marido: amor, olha, dá dinheiro, a professora falou que se eu fizer isso, mas eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer aquilo. Ela simplesmente, o marido vendeu o carro da família, né, que não era um carro
Mas para a família ali, um carro de 30 mil era realmente tudo que eles tinham. O que que aconteceu? O que aconteceu? Simplesmente a moça montou tudo e falou para o marido: depois eu vou te. Prenderam a menina, fecharam o espaço dela, levaram tudo que ela tinha lá de dentro e ela perdeu o casamento. Porque o marido falou assim: eu não imaginei que eu estava investindo em algo que era ilícito. Você me fez perder tudo. Então, para ele, aquilo ali era tudo. Né? E ele acreditou nela, ele acreditou. Então, assim, as mulheres sofrem demais. E elas só querem trabalhar. Eu conheço meninas que estão trabalhando com o filho do lado, sentado do lado. Tá? Então, mais respeito, vejam com mais carinho. Por isso que quando eu vi o que você fez, eu não, na hora eu falei, vamos passar lá, porque é isso que eu quero, é isso que eu preciso de pessoas que defendam, né? Como eu fiquei sabendo de coisas a hora que eu vim para cá, de valores cobrados, né? De coisas que falam, meu Deus, eles usam o choro, né? Que nem às vezes meu marido cita um ditado que ele fala assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Tudo bem que isso é economia, isso é uma forma de trabalhar, mas você vê a pessoa ali no buraco e você acabar de pisar na mãozinha e afundar ela mais para dentro do buraco, isso não, isso é desumano. Isso é desumano. Né? O tratamento. Trate a mulher mais amável. Né? É claro que não pode haver da pessoa também esquecer da autoridade e achar que a autoridade, né? Uma coisa que eu quero deixar para vocês é que a vigilância sanitária, gente, ela tem autoridade de polícia. Ela tem. Você sabia disso, Thiago? Você sabe, né? Ela tem autoridade de polícia. Ela pode sim. Tá? Então, respeite. A fiscalização chegou lá, o que eu posso fazer? O que está faltando? Me passa aqui, faz a atuação, indica para mim o que eu preciso para o meu estabelecimento andar corretamente. E está tudo bem, você vai ser tratado como cidadão normal. Agora, pare com esse excesso. Né? Trate elas de maneira correta, como mulheres, porque parece que esqueceram até de mulheres, né? Simplesmente bandido, robô. Porque, assim, se é um bandido, desculpa, se é um bandido, que nem o caso da Vitória lá em São Paulo, né? O cara aparece com a cabeça baixa, coberto, um monte de gente aqui segurando, você nem sabe a cara do indivíduo. Você não pode aparecer. Aí acontece uma coisa dessa com o personal, tá em todas as reportagens, lá, ainda fazem coisas que não são de acordo com o que aconteceu. Não ocorreu isso. É inverídico. Então, saiu pessoas, além delas terem a exposição na parte jornalística, elas tiveram a exposição familiar, a exposição da vizinhança, a exposição na cidade delas, né? E outras personagens que caíram matando em cima daquela, que falam sem saber, porque elas só estão reproduzindo aquilo que elas viram, porque infelizmente é assim que acontece. Né? A gente reproduz o que outra pessoa falou e pronto, aquela pessoa falou, está tudo certo. E elas acabam sendo enganadas por esse motivo. Então, o que eu peço é mais respeito pelas profissionais do bronzeamento, né? Respeitem de verdade. E eu fico muito feliz de saber que o senhor teve essa ideia, que o senhor buscou, mesmo naquele momento, né, sem saber tudo aquilo que a gente vê que é uma profissão que a gente busca mais, muito conhecimento, e foi por elas, por isso que eu vim, que eu tô aqui. Ah, coisa boa, Elis. Coisa boa e Foi do para nós, coração. eu sei, e para nós aqui, né, para aquelas que estão empreendendo, eu vejo como um presente de Deus para nós, porque realmente a gente fica atado, né, com as mãos atadas, mas eu sou um representante popular, né, eleito democraticamente, e por muitas delas, elas falaram assim, ó, vai lá e nos representa, Sim. entendeu? Eu sou um representante, entendeu? Então a causa é legítima, né? Quando eu vi a dor delas, transformamos o quê? Em uma lei, entendeu? Municipal, né? Regularizada, com todo o respeito, com todas as normas, né? E que tem servido de exemplo para outros municípios. E a Elisa olhou, já está em outros estados, já estão, Sim, né? A nossa sim. lei. Mato Grosso do Sul, Então, já. então esse é o papel do representante, entendeu? Esse é o papel do representante. Elas não vão deixar, a profissão não vai deixar de existir. Não. Entendeu? As mulheres não vão deixar de ter a sua marquinha, não Elas adianta. procuram, né? E hoje os maridos pedem. E todas as classes, juízas, médicas, tudo usa. Fazem, delegadas, tudo fazem. Muitas fazem, Pastoras. pastor. Olha só, Sim. não vão deixar de fazer, Não vai. né? Não vão deixar de fazer.
Mas tu veio como presente para o nosso estado aqui, né? Obrigada. Tudo cooperou para o bem, né? No momento em que tem acontecido esse movimento, até eu utilizei da minha rede para fazer um questionamento, entendeu? Eu disse assim, olha, eu fiz uma pergunta, eles. Personagens bronze são criminosos? De repente é eu que tô... Eu vou jogar na rede, entendeu? Mais de 22 mil visualizações, Olha que tá? beleza. Mais de 22 de forma orgânica. E cerca de 500 pessoas votaram ali. 88% disse que não. Sim. Entendeu? Que são trabalhadoras, que são mulheres que precisam de respeito pelo trabalho que exerce. 12% tem uma opinião contrária, como tudo, entendeu? Mas eu vi em outras páginas E é aqui também na normal, né, rede, que é Thiago? normal. É normal a Que é gente, normal. né? Nem todo mundo vai ter que concordar com o que eu penso, com o que você pensa. É natural. Exatamente. Né? Exatamente. É Isso não é natural. uma afronta. Este vereador não está afrontando ninguém, nenhum poder, né? Né? Mas nós estamos aqui, na verdade, de forma harmônica, até mesmo, né? Tentando trazer à luz aquilo que é o bronzeamento artificial. Thiago, nós temos um conselho de classe chamado CNPB, né, que tem até uma bancada da beleza no Senado. Tem mais de 120 mil profissionais associadas. Uou. Sim. E estou falando de estética, tá? De interesse à saúde. Né? Lash designer, micropigmentadora, bronzeadora, tá tudo ali. Então, assim, é pouco. E essa mesma lash é a que faz o bronze. Uhum. A moça que faz a unha, ela faz o bronze. Ela complementa. Ela complementa, Ela né? complementa o trabalho dela ali. Né? Então, assim, 120 mil. 120 mil profissionais. Não é pouco. Não é pouco. Então, acho que eles têm que rever. Eles precisam rever. E eu fico muito feliz com tudo isso que você fez. E como você disse, foi realmente agraciado por Deus, né? Porque a gente estava aqui, Pois na é. verdade, vai ter uma assembleia. Eu não chamei ela de São Paulo que vinha aqui, não, eu. Não, eu já estou eu estava em é verdade. Já estava por aqui. Eu estava, porque assim, vai ter uma audiência, não é uma audiência, né, que fala, mas ali na Assembleia Legislativa de Florianópolis, né, dos deputados, então eu vim para Santa Catarina, né, para poder conversar com eles lá, para a gente já deixar dia 7 agora. Dia 7, não, minto, dia 31. Dia 7 vai ser em São Paulo. Ó, já estou abrindo toda a agenda. Olha aí, ó. Dia 31, né, vai ter essa assembleia a partir das 4 da tarde. E nós vamos estar falando com os deputados sobre bronzeamento artificial em Santa Catarina, para o estado de Santa Catarina. Né? Então a gente já teve. E eu quero muito que o estado de Porto Alegre Não, abra. Nós vamos sim. A gente tem o nosso deputado aí, o professor Bonato. Nós né? temos Nosso documentos, viu? Olha Não só. não estamos indo lá de. A gente visitou a Assembleia Legislativa, entendeu? A gente teve em alguns gabinetes, alguns deputados, todos nos receberam muito bem ali, né? E são favoráveis. Sim, Eles são favoráveis, entendeu? Eles não podem contar com a gente aqui, né? Enfim, nós vamos ter que reaver essa agenda aí. Se você quiser dar um pulinho em Florianópolis no dia 31, ver se você vê na sua agenda, né? Se der, as meninas daqui também levar para lá, vá ver como funciona, porque assim, Santa Catarina, elas se movimentaram. Dia 31? Dia 31 agora. 31 eu volto a próxima semana. Pois é, né? Então, assim, é muito legal. Eu vi que elas tiveram uma união, elas montaram a associação delas em julho do ano passado, né? A associação delas é estadual, né? Dentro do estado de Santa Catarina. E tudo movimentou muito fácil. Então, olha só como elas conseguiram. É isso que eu falo, meninas. Então, se não tiver união, vocês não vão fazer nada. Não existe fazer para uma pessoa. Nós temos que fazer para todas. Né? Eu estou aqui brigando. Quem gosta? Tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que não gostam de mim. Às vezes eu toco em feridas que eu sou atacada. E tudo bem, tá, né? Vou fazer o quê? Da vida. É da vida. Foi o que eu fiz um post também esse final de semana que eu falei assim, porque eu fui bem atacada no final de semana. E aí eu só falei o seguinte: se você para vender o seu produto, tiver que atacar e falar mal do outro, isso significa que nem você acredita naquilo que você faz. Então, quando eu começo a falar mal de outra pessoa ou mal daquilo que ela faz, é porque eu não tenho capacitação nem para fazer aquilo que ela está fazendo. Então, eu preciso agredir para eu poder aparecer. Né? Então, é isso que elas precisam aprender. Simplesmente façam. Façam por si. Ah, mas a fulana não fez. Faça você. Vá você. Leve você, a sua mãe, a sua filha, a sua tia, a sua prima. Vá com a família toda. Você está defendendo o seu. Se amanhã ela conseguir e a outra se beneficiar, tudo bem. Né? Eu acho que é assim. É assim que tem que ser. Perfeito, perfeito.
Bom, então, vamos se encaminhar aqui para o final, né? Com certeza a gente teria muito a falar A aqui, gente passaria aqui a tarde né? inteira Mas a Elis tem conversando. compromisso, eu tenho um compromisso, entendeu? É. Deu a ocasião da nossa agenda aqui e E é foi um gostoso, não prazer. é? A gente começa a Cara, conversar e você vai falando, é muito bom, gostoso. muito bom. Vai fluindo, Vai né? fluindo. Já tinha participado de um podcast Não, já? a primeira Não? vez. Olha aí, viu só? O próximo vai ser o maridão ali, qual é o nome Vai dele? ser Marcos. Ô, Marcos, já perguntei umas 5 vezes já, né? Mas eu sou sincero, eu tenho que perguntar até gravar, né? Próximo vai ser ele. Próximo vai vir ser pra ele, quando cá. vier pra cá, mas vai ser com o Marcos aí. Porque o pessoal do ramo dele Sim. tem bastante aqui, viu? Pois é, qual é o ramo dele? Pode falar aí o ramo dele, pô. Do ramo que você atende, aqui de Porto Alegre, senhores da linha de bronzeamento, esquece, gente. Na linha do... Meu marido não trabalha com bronzeamento, gente. Meu marido som automotivo e profissional. Né? Exatamente. Aqui na região sul, né, Marcos? Você é representante aqui, né? Todo o sul do Brasil. Que legal, vamos te receber aí, meu irmão. Vai ser bacana. Mas Paraguai também, viu? Paraguai. Ah, pega o Paraguai também? Pega o Paraguai também. Show Paraná, de bola. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai. Maravilha. Elis, um prazer te receber, uma alegria te receber aqui, né? Vamos ter outros momentos aqui, com certeza. Me seguem. Segue lá, fala o Instagram de novo aí. Elis Biossegurança no Instagram, vocês vão me ver lá com o meu lá de verdinho. Isso. E conto com vocês, meninas. Podem te chamar lá no direct lá? Pode chamar. Tem hora que eu não consigo responder, né? Que nem aqui meu WhatsApp tá, porque tem meu telefone lá. Sim. Mas ou eu tô na estrada, então eu acabo mexendo mais tarde. Mas a hora que pode me chamar, que o que elas precisarem, a gente tá organizando aí para elas. Eu presto esse serviço, tá, Thiago? Tu presta serviço? Sim, essa questão de adequação de espaço, as documentações, o que elas precisam, isso tudo. Olha aí, ó. Eu presto esse serviço. Ela presta esse serviço, então entre em contato com a Elisa. Eu achava dificuldade. Quando eu chegava nessa parte, tem que falar com fulano, tem que falar com Beltrano, aí me atrapalhava. Então eu aprendi e trouxe o escritório para isso. Então, muitas vezes precisa de advogado, precisa de um contador, eu tenho essa facilidade, que já estão comigo ali, fica mais fácil. Aí eu acabo prestando serviço para elas. Perfeito. Bom, considerações finais, Elisa, aí? Acho que eu já falei. Já falou? Tu gosta de falar, né? Você acha? Você acha que eu gosto de falar? Olha lá. Gosta de falar. Não, eu nem sei o que eu falar mais para vocês. As considerações eu acho que Perfeito. E somente agradecer você, agradecer pelo acolhimento, né? Da hora que eu cheguei. Conheci agora, pessoal, só fala por telefone. E contar com você, né? Para um projeto que a gente tem aí, nessa questão que eu te falei, estadual. E fazer essa união dessas meninas. Vamos fazer a Elisa ser perita judicial aqui no estado, hein? Eu tenho o apoio do marido dela aqui também, já temos o apoio, que é o principal, entendeu? Pois ele falou para mim, ele falou assim, bora pro sul. Bora pro sul. Mas, vivida, criada em São Paulo, como é que eu vou pro sul, né? Só que eu me senti realmente, as meninas do sul, elas são muito... E as gurias estão muito carentes aí de Não, gente, mas elas são, como é que eu posso dizer? Elas abraçam, sabe? Eu sou muito bem recebida por elas. Coisa boa. E eu vou falar por Santa Catarina, né? Agora que eu cheguei para as meninas, mas Santa Catarina, eles me abraçaram realmente e me deu essa hipótese que meu marido falou, de eu realmente vir. Porque ele já está há 5 anos nesse ramo aqui no sul. Sim. Então a gente vai e volta. Ele, acho que está na hora dele vir, né? E para ele vir, eu tenho que vir junto. Que antes eu falava, não, a gente viaja, a gente vai lá a cada 15 dias, né? E agora ele... Perfeito. Eu acho que eu vou vir. Vamos ver. Vou fazer a inscrição aí no TJ, quem sabe. Olha aí, ó. Gente, esse foi mais um episódio do nosso TGCast, o podcast mais viral de Viamão. Hoje ainda nós temos episódio aqui à noite, né? Certamente quando você ver já vai ter sido colocado ao vivo, as gurias da Bar Fitness. E semanalmente nós temos aqui ao vivo, toda semana nós temos aqui episódios ao vivo. Pessoas que têm produzido na sociedade, que têm uma história, né, para contar. A gente coloca aqui para conhecer e é lindo, muito lindo. Não, eu acho que seria muito interessante. Imagina ao vivo, subindo umas perguntas. Sim, ali. Não. A gente faz o seguinte, né? Hoje vai ter episódio às 19h30, né, Rafa? Às 19h30, entendeu? Tem uma bancada de sushi aqui, pão de queijo,
cerveja e Sushi. sushi também. Nós temos nosso patrocinador, Não, então Rafa na Sushi. próxima vez você me convida Rafa nessa Sushi, hora. entendeu? Toda semana. E aí nós ficamos aqui, ó. Eu aqui trocando uma ideia aqui, o pessoal falando. A gente Nossa, já eu vai. ia adorar Muito responder as bom. perguntas assim. Mas vai ser bacana. Vamos fazer de uma próxima vez dessa forma, Vamos sim. entendeu? Vamos movimentar a mulherada aí, vamos fazer acontecer. E aí aí vai ser episódio, vai ter que vir preparado aí, Marcos. De 3, 4 horas vai ser episódio aí. Mas vamos longe. Eu falei pra ele assim, vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho. É jogo rápido, é jogo rápido. Ah lá, ó, o é mais fácil também, olha, né? Você tá vendo, Não, nós temos um Thiago? patrocinador aqui, Thiago, sempre, todo o episódio. Facinho comprar. Olha isso, só dar um sushi, botar ele aí pra ele e falar, fica tranquilo. Fica aí, né? Rafa Sushi, nosso parceiro aqui desde o início, nosso patrocinador, né? Nosso parceiro aí, o Robson e a Angelita são nossos amigos. Então é isso aí, gente. Esse é nosso TGCast, o podcast mais viral de Viamão. E vocês podem, um dia pode estar sentado aqui, contando a tua história, né? Divida o teu relato. Quem sabe aí uma hora aí, né, gurias? Não é a hora, menos é mais, viu? Menos é mais. Um grande abraço a todos e fique com Deus. Abraço.